Olá pessoal, então nós vamos aqui para a segunda parte das nossas aulas de introdução à mecânica estatística, tá bom? Na aula passada nós fizemos um caso muito particular de poucas partículas de uma energia intermediária, né? A gente não pode dizer que é uma energia bem alta, porque se você considerar um número de partículas aí tendendo a infinito, como geralmente são as partículas que a gente comporta no sistema termodinâmico, né, da própria mecânica estatística, aqueles valores de energia que a gente usou na aula passada, eles não são tão altos assim, tá bom? Principalmente porque a gente tem apenas a contribuição de 3 partículas, né, preenchendo níveis baixos de um poço de potencial infinito, tá certo? Aqui nós vamos agora fazer uma generalização. Imagine que você tem agora uma quantidade grande de partículas e uma quantidade grande de níveis disponíveis, né, onde o preenchimento das partículas, né, ele é relativamente grande. A gente vai usar casos simples para tentar generalizar os casos maiores, mas o fato é que a gente vai encontrar uma expressão final, tanto para partículas distinguíveis, como para bósons, como para férmions, né, em que a gente consiga relacionar o número de ocupação de cada nível de energia, né, e os níveis de energia e a sua degenerescência. Né. Olhando para a aula passada, nós vamos basicamente tentar identificar qual é a configuração, né, mais provável de acontecer durante o equilíbrio térmico, tá certo? Então, imagine que você tem uma quantidade grande de partículas, né, aí em torno de 10 a 23 partículas. Esse número vai ser fixo, ou seja, a gente não vai permitir que esse número total de partículas venha a variar. Então, em um determinado momento, vai existir aqui um nível de energia máximo, né, em que vai ter o preenchimento final das partículas, e a partir dele o preenchimento dos níveis de energia é zero. Perceba que isso é muito comum para férmions, né, que é dado justamente, né, essa energia aqui pela energia de Fermi, que é a energia máxima que uma partícula fermiônica, né, obviamente, pode ocupar. Mas, na verdade, o último elétron, né, digamos assim, se for um elétron, o último férmio, a energia daquele último férmio é justamente a nossa energia de Fermi. Né? Então, imagine que esse número n aqui ele é fixo, tá bom? E a gente começa a preencher os níveis de energia, cada valor, né, dado de energia é 1, é 2, é 3. E esses níveis de energia aqui, eles são bem definidos e cada nível de energia tem a sua degenerescência, tá bom? Então, se a gente olhar para a degenerescência de cada nível de energia, a gente vai considerar que a degenerescência de um nível de energia ela é maior, né, ou igual ao número de ocupação de partículas, né? Ou seja, não pode ter mais partículas naquele nível de energia do que a própria degenerescência. Se essa degenerescência for 1, você só pode ter uma única partícula nesse nível. Bom, mas na frente, né, na aula seguinte, nós vamos estender essa degenerescência aqui a um número bem grande, tá bom? A um número realmente próximo, né, do número de ocupação, que pode ser também um número bem grande. Nós vamos estender essa física aqui, fazer aqui o que a gente chama de mecânica estatística quântica para número de ocupação grande, né? E para degenerescência grande. Né? A mecânica estatística ela não vai valer para sistemas de poucas partículas. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui é uma extensão realmente para uma quantidade grande de partículas para tentar entender o comportamento de sistemas macroscópicos, né? Sistemas aí que tem um total elevado de partículas. Perceba que a gente está considerando aqui 10 a 23. Então, essa degenerescência aqui também vai ser bem alta. Aí você pergunta, existem sistemas assim? Existem. Bom, os sistemas, em sistemas cristalinos, né, em geral, você tem uma degenerescência alta por nível de energia. Né? Muitos elétrons podem ocupar um determinado nível de energia, até porque você tem uma infinidade de sítios atômicos numa rede cristalina e o elétron pode aí andar, digamos assim, varrer toda a rede cristalina, que em princípio é infinita, né, porque você tem uma quantidade grande de átomos formando uma rede cristalina, e essa degenerescência aí vai ser alta, porque todas as posições atômicas são igualmente equivalentes para o elétron. Né? Então essa degenerescência aí, querendo ou não, vai ser bem alta. Tá bom? Então imagina que existe um número de ocupação aqui, N1, né, que é sempre menor ou igual à degenerescência D1. A pergunta importante aqui que a gente vai fazer é de quantas formas diferentes, né, considerando que a nossa energia aqui ela é fixa, tá bom? O nosso número de partículas é fixo e a energia total também é
fixa, né? Ou seja, vai existir aqui uma energia total que a gente vai somar, né, o número de ocupação de cada nível de energia. Né? Então, imaginando aqui tanto o número de partículas como a energia total do sistema é fixa, como é que a gente pode preencher esses níveis aqui? A pergunta básica que a gente vai fazer, olhando para o que a gente viu na aula passada, né? Porque na aula passada nós calculamos, por exemplo, quantas partículas, né? Quantos estados diferentes existem para um preenchimento de 3 partículas que davam uma energia total fixa. Né? Nós escolhemos, inclusive, a energia 363. E nós vimos que existia, né, um total de 13 estados distintos que poderiam estar associados àquela energia total. Né? Mas se a gente estender esse número bem grande, a gente fizer um número bem grande, quantos estados diferentes realmente existem para preencher N1 partículas no nível 1, N2 partículas no nível 2 e assim sucessivamente? Ou seja, de quantas formas distintas, produzindo funções de onda distintas, eu posso preencher esses níveis de energia. Tá bom? Então, a gente vai calcular aqui um parâmetro ômega, né, que é a quantidade, né, de quantas formas distintas a gente tem um preenchimento desses níveis aqui e igualmente provável. Ou seja, a ideia básica é a gente procurar de quantas formas diferentes, mas ao mesmo tempo igualmente prováveis, a gente pode preencher esses níveis de energia aí, dada a natureza das partículas. Né? Se forem distinguíveis, a gente tem uma quantidade inclusive maior de possibilidades, como a gente viu na aula passada. Se forem férmions, a gente tem uma quantidade extremamente reduzida, porque eu não vou poder colocar mais de um nível de energia, mais de uma partícula por degenerescência do nível de energia. Né? Se a degenerescência for 3, eu vou poder colocar só no máximo 3. Né? Mas se forem 2 partículas em um nível de energia que tem degenerescência 3, aí eu vou ter que fazer uma análise combinatória para saber de quantas formas diferentes eu posso ocupar aqueles 2 férmions em 3 níveis degenerados, né? Ou em 3 estados degenerados. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouco isso daqui. Mas vamos começar aqui de fato com partículas distinguíveis. Por quê? Porque partículas distinguíveis a gente tem, né, uma quantidade maior de estados. Né? Perceba que partículas distinguíveis sempre vai ter a maior quantidade de estados distintos. Por quê? Porque quando você troca a posição das partículas no nível, é uma outra função de onda. Por quê? Porque elas são rotuladas. As partículas distinguíveis são rotuladas, diferentemente de bósons e de férmions. E por elas serem rotuladas, eu posso fazer a troca das partículas dentro de um mesmo nível, tá certo? E isso vai me dar uma outra função de onda. Então é um estado diferente, é uma possibilidade diferente. Tá bom? Então, de quantas formas distintas eu posso organizar as minhas partículas distinguíveis, né, nesses níveis de energia? A primeira pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: existem N partículas no total. Eu vou escolher N1 partículas para colocar no nível de energia E1, N2 partículas para colocar no nível de energia E2 e assim sucessivamente. De quantas formas distintas eu posso fazer isso? Né? Porque não é simplesmente escolher N1 partículas, eu tenho que saber quais são essas partículas que eu vou escolher. Tá certo? Por quê? Porque elas são rotuladas. Como elas são rotuladas, se eu tiver, por exemplo, 4 partículas, né, como eu coloquei aqui no caso, imagina que eu tenho um total de 4 partículas. Eu escolher a 1 e a 2 é diferente de eu escolher a 2 e a 3 para colocar no nível E1. Né? Ou escolher a 3 e a 4 para colocar no nível E1. Ou escolher a 1 e a 3 é diferente, porque elas estão rotuladas. Né? Como elas são rotuladas, uma partícula pode ser azul, vermelha, a outra verde, a outra amarela. Eu escolher a verde e a amarela é diferente de escolher a azul e a vermelha. Tá bom? Então é uma maneira diferente. É uma função de onda diferente. Então a pergunta básica é a seguinte: de quantas formas diferentes que a gente pode escolher 2 partículas dentre as 4? Eu posso escolher primeiro a 1 e a 2, eu posso escolher primeiro a 1 e a 3, a 1 e a 4, a 2 e a 3, a 2 e a 4, a 3 e a 4.
e colocar no nível E1 de energia. Tá bom? Mas aí você é um pouco mais chato, digamos assim. Se não, eu quero escolher primeiro a 2 e depois que eu escolho a 1. Eu quero escolher primeiro a 3 e depois que eu escolho a 1. Primeiro a 4 e só depois que eu escolho a 1. Então a pergunta básica são 12 possibilidades ou são 6 possibilidades? De escolher 2 partículas dentre 4. Certo? Essa é uma pergunta importante. Porque se eu tiver 12 possibilidades, eu tenho o dobro de estados, eu tenho o dobro de funções de onda diferente. Colocar primeiro a partícula 1 e a partícula 2 é diferente de colocar primeiro a 2 e a 1? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que olhar para a função de onda. Quando a gente olha para a função de onda, a gente tem o seguinte: se eu escolher primeiro a 1 e depois a 2, eu estou colocando a partícula 1 no nível de energia E1. E eu estou colocando a partícula 2 no nível de energia E1 depois. As outras que sobraram, a partícula 3 ou 4, elas podem estar em níveis diferentes. Em outros níveis aqui eu coloquei como 6 e 8, só para dizer que estão em níveis diferentes. Isso não importa. Isso a gente vai responder depois. Eu quero primeiramente saber de quantas maneiras eu posso escolher 2 partículas dentre as 4 possíveis para colocar no nível de energia E1. Então eu escolho primeiro a 1 e coloco no nível E1 de energia. Depois eu escolho a 2 e coloco no nível E1 de energia. Aí você é um pouco mais chato, digamos assim. Você escolhe primeiro a 2 e depois é que você coloca a 1. Aí você coloca a 2 no nível E1 e coloca depois a 1 no nível E1. Só depois você coloca as outras 2 aí restantes nos outros níveis. Essa parte aqui não importa por enquanto, porque a gente vai se preocupar depois que a gente preencher o nível 1. Tá bom? Depois que a gente preencher o nível 1, a gente se preocupa com o nível 2. E aí a gente depois se preocupa com o nível 3, com o nível 4, até que o último nível a gente não vai ter muito o que fazer. Por quê? Porque vai sobrar uma quantidade X de partículas para colocar naquele nível, então não existem formas distintas de se colocar essas 2 partículas naquele nível. Só vai existir aquela mesma. Por quê? Porque eu já fiz a escolha anterior de todas as outras. Então as que restaram, elas não vão ter muitas possibilidades de serem escolhidas. É como você escolher, você está querendo montar aí um time de futebol, você tem 10 jogadores, e aí um time, digamos, de futsal, em que tem 5 jogadores na linha. Você tem 10 jogadores disponíveis para escolher 5. Tá bom? À medida que você vai escolhendo os jogadores, vai sobrando uma quantidade de jogadores. Você escolhe 5, sobra 5 para o banco de reserva. Aí você pega esses outros jogadores e começa a jogar, colocá-los em outras equipes, digamos assim, para montar um outro time. Quando sobrar somente um, não vai ter mais o que escolher. Sobrou aquele, só vai ter uma forma de colocar ele numa equipe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, à medida que você vai escolhendo as partículas, as diversas formas de escolher as partículas para colocar no nível E1, você vai ter menos possibilidades de escolha para as partículas que sobraram. Isso vai ser óbvio, a gente vai encontrar depois esse tipo de problema. Mas o fato é o seguinte: a ordem de escolha importa para colocar no nível. Perceba que na função de onda aqui não tem importância nenhuma. Por quê? Porque o produto de psi de x1 no nível 1 vezes o psi de x2 no nível 1 é a mesma coisa do produto de psi de x2 no nível 1 e de psi de x1 no nível 1. Então, como o produto aqui ele é comutativo e a minha função de onda de partículas distinguíveis ela é, de certa forma, multiplicativa, as partículas são independentes, são descorrelacionadas, a ordem aqui não importa. Tá bom? Então, você escolher primeiro a 1 depois a 2 é a mesma coisa escolher primeiro a 2 depois a 1. De fato, a ordem não importa. Vai importar quais partículas você escolhe. Porque se você escolher, por exemplo, A2 e A4, aí já é diferente, é uma função de onda diferente. Por quê? Porque se você escolher a partícula 2 e a partícula 4 para ser colocada no nível E1 de energia, aí é diferente dessa função de onda aqui. É um estado diferente. Mas não é diferente de escolher primeiro a 4 depois a 2. Aí aqui, entre essa comparação aqui, a gente tem a mesma função de onda.
né? Agora, a comparação dessa com essa, aí não, isso aqui é diferente. Tá bom? Por quê? Porque uma coisa é a partícula 1 e a partícula 2 estarem no nível E1 de energia. Outra coisa é a partícula 2 e a 4 estarem no nível E1. Né? É diferente da partícula 1 estar no nível E1, porque elas são distinguíveis. Significa dizer o seguinte, olha, a partícula amarela e a partícula azul, elas estão no nível E1 de energia. Mas aí você pega no lugar da amarela a vermelha. Né? Então a partícula azul e a partícula vermelha no nível E1 de energia já é uma situação diferente. Né? Até porque as partículas restantes elas podem ocupar outros níveis distintos, como eu coloquei aqui. Né? No momento que você faz a troca da 4 pela 1, tá certo? A 1 pode ocupar outro nível diferente. Né? Então você já tem uma função de onda final distinta. Né? Então perceba que o fato de você ter trocado a partícula, você já montou uma função de onda diferente. Porque agora no eixo da partícula x1 ela vai estar associada à energia, né, E9. Ainda que você colocasse no nível E8, como está aqui, seria uma função de onda diferente. Né? Porque em outro eixo ela teria um nível de energia associado diferente, um vetor K diferente, por exemplo. Se fosse o poço infinito, né? Teria uma função do tipo seno, né, diferente naquele eixo. Né? Então essa troca aqui entre 1 e 2 e 2 e 1 não é diferente, mas a troca das partículas aqui, 2 e 4 para 2 e 1, é diferente. Então a resposta daquela pergunta inicial é que você tem de fato 6 formas distintas. Né? Se a ordem importasse, né, seria uma situação como você escolher, por exemplo, dentre 4 letras, né, de todo o alfabeto, digamos, de 26 letras atualmente, você escolher 4 letras para formar palavras. Aí, no caso, palavras, a ordem importa. Por quê? Porque no momento que você escolhe primeiro o G, depois o A, depois o T, depois o O, você forma a palavra gato. Mas se você mudar um pouco a ordem, escolher primeiro o G, o O, o T e o A, você forma a palavra gota. Né? Aí aqui nesse caso, a ordem importa. Né? Porque o resultado final ele é diferente quando você trocou a ordem. Então, dentre as 4 letras que você escolheu, dentre as 26, a ordem de escolha para formar a palavra, ela está importando. Né? Você pode, inclusive, formar diversas coisas, palavras, inclusive, em inglês. Ó. Tá bom? Palavras em português, né? Palavras em português, palavras que não têm significado nenhum, nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa. Mas, querendo ou não, só o fato de você trocar a ordem das palavras, das letras, né, você encontrou um resultado final diferente. Não é o caso aqui da função de onda. Né? Quando você troca aqui o x1 e o x2 para colocar no mesmo nível de energia, tá bom? Por x2 não é 1 e x1 não é 1, essa troca aqui interna dentro do nível de energia não altera o produto final. Tá bom? Agora, a troca entre níveis de energia de partícula altera sim, por isso que isso aqui é um estado distinto desse outro aqui. Mas esse estado aqui é o mesmo estado e esse estado aqui é o mesmo estado. Então a ordem aqui para a função de onda não importa. Se fosse para formar uma palavra, a ordem importaria. Tá bom? Então se a ordem da escolha das duas partículas importasse, teríamos o arranjo. Né? E na matemática existem duas formas de se escolher, tá bom? P elementos dentre os N disponíveis. Existe o arranjo e a combinação. No caso das palavras, aqui, como a ordem importa, a gente teria que usar um arranjo. Mas no nosso caso da função de onda, a gente vai ter que usar uma combinação simples. Então, na matemática, na teoria probabilística, né, quando você seleciona certos elementos, tá bom? Para formar um resultado, se a ordem importa, você tem um arranjo. Se a ordem não importa, você tem uma combinação. Por exemplo, outro exemplo famoso é a Mega Sena. A ordem da escolha dos números não importa. Se importasse, seria muito mais difícil. Tá certo? Você ganhar. Alguém ganhar. Como a ordem não importa, o número de possibilidades aqui, né, o número de possibilidades é um pouco menor.
Tá bom? Ou seja, se torna mais fácil ganhar. Né? Por isso que a gente escolhe, por isso que o arranjo simples são a N permutações que você tem disponível dividido pelas permutações que sobraram. Né? É o número de possibilidades de escolha das P partículas. Né? Como a ordem importa, você não divide pela permutação das partículas que você escolheu. Né? Porque a ordem importa. Se a ordem não importasse, como é o caso da combinação, você divide pela permutação, tá bom, das partículas, como é o caso aqui. Se a ordem importasse, a gente teria 12. Né? Mas como a gente tem a ordem aqui 1 e 2 e 2 e 1 não importa, a gente divide pela permutação das duas partículas. Ora, a permutação das duas partículas é 2, por isso que dá 6 o resultado. Então, geralmente no arranjo, tá bom? Você não divide pela permutação das partículas que você escolheu. Por quê? Porque você vai ter mais possibilidades. No caso da Mega Sena, mais possibilidades significa menor probabilidade de você ganhar. Né? Então, como o caso da Mega Sena é equivalente ao caso da função de onda, onde a ordem da escolha dos números não importa, a gente tem uma combinação simples e aí a gente divide pela permutação das partículas que foram escolhidas. Tá bom? Funciona assim, em teoria probabilística. Lógico que a gente poderia aqui passar mais de 1 hora, 2 horas falando só sobre probabilidade, mas isso não é o caso, a gente quer falar de mecânica estatística quântica. Então, na verdade, no nosso problema, a gente vai usar uma combinação simples, ou seja, no primeiro nível de energia, para eu escolher N1 partícula dentre as N disponíveis, eu vou ter que usar uma combinação simples. Então, o número de possibilidades distintas de fazer essa escolha é N fatorial dividido por N1 fatorial, que é o número que eu escolhi, né, dividido pela permutação das que foram escolhidas, das que não foram escolhidas. Né. Por que eu divido pela permutação das que não foram escolhidas? Né. Porque a permutação das que não foram escolhidas, ela não importa. Né. Se você trocar a ordem lá das partículas que não foram escolhidas, né, não vai importar para definir quantas foram escolhidas de fato, né, ou quais foram escolhidas de fato. Você escolheu a 2 e a 4. Né. Se você permutar a 3 e a 1, não vai mudar o fato de que você escolheu a 2 e a 4. Né. Então você divide, certo, pela permutação, né, das partículas que não foram escolhidas. Você divide a permutação total, N, pelo que foi escolhido e pelo que não foi escolhido. Por quê? Porque a ordem não importa em nenhum dos casos. Certo? Já no arranjo, só não importa a ordem das que foram rejeitadas. Tá bom? A ordem das que foram escolhidas importa. Né? Tanto é que não importa a ordem das letras que não foram escolhidas nesse caso. Né? Aqui é um arranjo. Para formar a palavra, né? É um arranjo. Porque a ordem das que foram escolhidas importa. Mas a ordem das que não foram escolhidas não importa. Então você divide pelo fatorial das que restaram. Tá certo? Então essa é a diferença básica entre arranjo e combinação. Você pega a permutação total, divide pela ordem das que não foram escolhidas. Tá bom? Se a ordem das escolhidas importar, você tem um arranjo. Se a ordem das escolhidas não importar, você tem uma combinação. Tá bom? Então, basicamente essa é a diferença. E aí no nosso caso, a gente tem uma combinação, porque tanto a ordem das que foram escolhidas não importa, como a ordem das não escolhidas também não importa. A função de onda restante, pelo menos não importa aqui para o nosso nível de energia 1. Né? Porque as que não foram escolhidas, elas vão preencher o nível de energia 2. Né? Quando a gente for preencher o nível de energia 2, a gente vai refazer a pergunta de novo. Tá bom? Então, para responder só o nível E1, tá bom? A ordem não importa. Né? Na verdade, para qualquer nível que a gente for preencher, a ordem não vai importar, porque a função de onda vai ser a mesma se a gente ficar trocando no mesmo nível de energia. Tá bom? Então, sem contar ainda a possibilidade de ter degenerescência no nível, né, a gente tem essa quantidade de possibilidades para preencher o nível E1 de energia. Por que eu não estou contando ainda a degenerescência, né, do nível? Porque, ainda assim, eu preciso saber, por exemplo, se eu escolher duas partículas, digamos que eu escolhi A1 e A3, né, e eu tenho 3
estados disponíveis para aquele mesmo nível. Né? Digamos que o seu nível de energia é 1, tem 3 estados ainda disponíveis. Né? Como tem, por exemplo, as funções de onda do átomo de hidrogênio para L igual a 1. Né? Se você lembrar lá, a função de onda do hidrogênio L igual a 1, você tem Ml igual a mais 1, Ml igual a 0 e Ml igual a menos 1. Né? Ou seja, você tem 3 possibilidades para a componente Z do momento angular dentro daquele mesmo L igual a 1. Né? Então aqui é semelhante. Você tem 2 partículas preenchendo um nível de energia, né? Que depende, por exemplo, aqui de um índice de energia, né? Não importa. E a gente tem uma degenerescência 3. Né? De quantas formas distintas eu posso organizar essas 2 partículas nos 3 níveis de energia? Né? Nos 3 subníveis, né? Porque a energia é a mesma. Tá bom? A gente pode dizer que aqui são subníveis. De quantas formas distintas? Né? As formas distintas estão aqui. Né? Perceba que eu posso colocar a partícula 1 no nível alfa, a partícula 3 no nível gama. Eu posso colocar a partícula 1 no nível alfa e a partícula 3 no nível beta. Posso colocar as 2 partículas, por enquanto, no nível alfa. E aqui eu chamo a atenção para isso aqui, ó, porque, por exemplo, para férmio isso aqui já não vai ser permitido. Né? Mas como a gente está tratando aqui de partículas distinguíveis, né, isso aqui é permitido. Para bóson, isso aqui também vai ser permitido. Né? Porque, você pergunta, professor, por que você sempre começa com partículas distinguíveis? Como eu já comentei aqui, o número de estados de partículas distinguíveis é sempre maior. Por quê? Porque eu posso rotular. Né? Então, uma vez que eu rotulo, a troca dessas partículas, dos níveis, muda completamente a função de onda. Então, vai mudar se eu tiver uma função de onda aqui, ó, alfa, gama. Aqui seria alfa, beta, naquele nível de energia. Aqui seria alfa, alfa. Né? Essa aqui, beta, gama. Essa aqui, beta, beta. Alfa, beta. Aí você olha para cá e olha para cá. Né? Isso não é o mesmo estado. Por quê? Porque você vai ter um psi de E1 alfa para a partícula 1 e um psi de E1 beta para a partícula 3. Né? E o outro caso é um psi de E1 beta para a partícula 1 e um psi de E1 alfa para a partícula 3. Isso aqui são estados diferentes para partículas distinguíveis. Lógico que para bósons, depois a gente vai ver que isso aí é uma coisa só, porque elas são distinguíveis. Não tem como você saber quem é que está no alfa e quem é que está no beta. Né? Mas para partículas distinguíveis, esses 2 estados são diferentes, produzem 2 funções de onda diferentes. E aí você vê que todas as permutações é um total de 9. Né? 3 ao quadrado. Como é que você encontra esse 9? Não é difícil de você ver que é a degenerescência elevada ao número de partículas. Se você tiver uma degenerescência de 4 e um número de partículas 2, você vai ter 4 ao quadrado, que são 16 possibilidades. Se você tiver uma degenerescência de 10 e 2 partículas, você vai ter 10 ao quadrado, que é 100 possibilidades. Então, quanto maior a degenerescência, né, maior o número de partículas também, maior vai ser o número de possibilidades. Isso para preencher N1 partículas dentro do nível E1. Então, né, para escolher o primeiro caso aqui, né, para preencher o primeiro nível de energia, a gente vai pegar a combinação de N para N1 e multiplicar ainda pela permutação das partículas escolhidas, certo? Dentro do próprio nível. Aqui, N1. Tá bom? Então, além de ter que escolher N1 partículas para colocar no nível E1 de energia, né, eu ainda vou ter que calcular quantas formas distintas eu posso permutar dentro da degenerescência de cada um dos níveis de energia. Né? Essa seria o número de estados total para preencher N1 dentro do E1. Né? E agora, os outros níveis de energia. É simples. A gente vai ter agora que contabilizar, fazer as mesmas contas, só que com uma
quantidade de partículas reduzidas. Por quê? Porque você já calculou todas as possibilidades de colocar N1 partículas dentro do nível E1. Certo? E agora, você sobrou para você N menos N1 partículas para trabalhar. Então agora eu vou ter que escolher N2 partículas dentre as N1 disponíveis, que vai sobrar N menos N1 menos N2 agora para preencher o nível 3. E assim sucessivamente. Então, dentre as N menos N1 menos N2, eu vou ter que escolher N3 partículas e vai sobrar sempre, né, a diferença de todo mundo. No final das contas, eu vou ter que fazer o seguinte. No primeiro nível de energia, eu tenho essa quantidade de estados. Para preencher o segundo nível agora, eu vou ter essa quantidade aqui, ó, porque é o que sobrou de partículas, as que eu escolhi, e o que sobrou depois de preencher o nível E1 e preencher o nível E2. Né? Quando eu chego nesse ponto aqui, está o nível E1 com N1 partículas e o nível E2 com N2 partículas. Eu ainda não sei o outro. Né? Então, eu vou ter que pegar essa quantidade de estados aqui depois e multiplicar com essa daqui. Porque eu ainda posso fazer essa... São todas as possibilidades dependentes. As possibilidades são dependentes entre si. Se eu tenho 10 possibilidades de um lado e 20 possibilidades do outro lado, o total de possibilidades de construir essa ideia, né, é 200. Porque eu tenho 10 maneiras distintas de um lado, 20 distintas de maneiras do outro. Então, o número de maneiras total, tá bom, é 200, que é o produto. Tá bom? Não posso somar isso daí. É multiplicativo. Quando você fala de número de possibilidades, de número de maneiras distintas, as ideias são multiplicativas. O número de possibilidades é multiplicativo. Tá bom? E aí você vai agora para o nível 3 e faz essa mesma brincadeira. E isso vai ser feito de forma sucessiva. Então, isso aqui você preencheu o nível E1, aqui você preencheu o nível E2, aqui você preencheu o nível E3, até que no final, né, quando sobrou somente aquela quantidade pequena de partículas, não tem outra forma. Isso aí vai terminar com uma única possibilidade de preencher o último nível, né, desconsiderando, obviamente, a degenerescência. No final das contas, isso aqui vai dar zero. Esse termo de cima. Vai sobrar 0 partículas para escolher 0. Né? Na verdade, esse cara aqui vai dar 0. Perceba que esse produto aqui vai chegar um momento em que esse termo aqui vai ser 0 fatorial. Porque você vai atingir a condição de que isso aqui é igual a 0. Tá bom? Essa condição aqui é um vínculo do sistema. Isso aqui é 0. Então, quando esse índice aqui chegar no m, vai ser 0 fatorial. Quanto é que é 0 fatorial? 1. Tá bom? Uma maneira só. Tá certo? Mas aí percebe o seguinte, ó, olha como é interessante aqui. Esse termo n menos 1 fatorial cancela com esse termo aqui. Esse termo aqui cancela com esse termo aqui. Né? Até que vai sobrar somente o 0 fatorial, que é o último termo aqui dos pontinhos. Né? No final das contas, o nosso número total, né, cancelando esses termos aqui, que é esse, com esse, com esse e esse, sobra só n, d1, d2 elevado a n2, d3 elevado a n3, n1 fatorial, n2 fatorial, n3 fatorial. Pronto, está aqui. Né? Então, esse aqui é o número total de maneiras distintas de preencher todos os níveis de energia para partículas distinguíveis. Né? Então, essa aqui é a expressão final. Né? Perceba que vai ser um número bem grande, porque você tem um produtório aqui de números grandes. Né? Agora, o que acontece se a gente trabalhar com férmions? Né? Com férmions a gente tem um problema. Né? Na verdade, é um problema e ao mesmo tempo é uma solução. Por quê? Porque você tem um problema de preenchimento que te impede de colocar mais de uma partícula por nível de energia ou por estado disponível de energia, né, levando em consideração a degenerescência. Tá bom?
e, ao mesmo tempo, é a solução porque você vai ter menos possibilidades. Né? Como é que fica para férmions? No caso de férmions idênticos, se eu tiver as 4 partículas anteriormente que eu fiz aqui, né, a forma que eu tenho de escolher duas, né, é somente uma possibilidade. Por quê? Porque eu não sei identificar mais. Não existe mais rótulo nas partículas. Se eu pegar essas duas partículas aqui, é a mesma coisa de eu pegar 2 partículas aqui. Que é a mesma coisa de pegar essas duas. Né? Então essa diferenciação de pegar A2, A3, A4 e A1, A2 a 4, A4 a 3, ela não existe para férmion. Assim como não vai existir para bóson também. Por quê? Porque as partículas agora são indistinguíveis. Tá bom? E o fato delas serem indistinguíveis faz com que não tenha possibilidade nenhuma de flexibilizar essa escolha. Né? Só existe uma única maneira de escolher 2 partículas dentre 4. Assim como só existe uma única maneira de escolher 5 partículas dentre 10. Né? Você pode pensar em escolher outras, mas não existe, elas são indistinguíveis. Né? O que é ser indistinguível? Você tem uma quantidade de partículas em cima da sua mesa e aí você está, digamos, de olhos fechados. Né? As formas diferentes de escolher essas partículas aí, como você não sabe a diferença entre elas, é só uma. Né? É uma única. Não existe diferença entre elas. Elas são indistinguíveis. Não adianta você tocar, ver a textura, né? Você não vai saber a diferença entre as partículas. Quando alguém te perguntar qual foram as partículas que você escolheu, você não sabe dizer. A única coisa que você vai saber dizer é que foram escolhidas 2 partículas, ou 3 partículas, ou 4 partículas. Então, é a mesma coisa. Né? Essa troca, né? Se alguém trocar as partículas de lugar, né? Não vai fazer diferença nenhuma, distinção nenhuma para a função de onda. Né? A função de onda não vai mudar. Essa é a característica essencial, tá bom? Da função de onda do seu sistema quântico para partículas indistinguíveis, sendo ele bósons ou férmions. Então só existe uma única possibilidade de preencher o nível E1, assim como só existe uma única possibilidade de preencher o nível 2, e assim sucessivamente. Só que agora, né, a gente precisa saber a degenerescência de cada nível. Né? Então imagina que a degenerescência é a mesma no nível. De quantas formas diferentes eu posso preencher, né, colocar, por exemplo, 2 partículas dentro de uma degenerescência 3. Né? Esses aqui já não podem mais, como eu já comentei anteriormente. Por quê? Porque eu não posso colocar 2 partículas no mesmo estado quântico. Então, essas possibilidades aqui são eliminadas. Mais ainda, essa possibilidade aqui é semelhante a essa. Não tem diferença nenhuma. Por mais que eu tenha colocado aqui 1 e 3 e 3 e 1, né, elas são indistinguíveis. Não existe rótulo. Tá bom? Então, isso aqui é o mesmo estado. Eu chamei de A. Por outro lado, aqui também, ó, esse estado C é igual a esse estado C e esse estado B é igual a esse estado B. Ou seja, só existem 3 maneiras. Como é que eu encontro essas 3 maneiras? Né? É uma combinação de 3 para 2. Por quê? Porque eu tenho 3 espaços, tá bom? Como se eu tivesse 3 caixinhas disponíveis. Né? Imagina que você tem 3 caixas, aqui uma caixa alfa, caixa beta e a caixa gama. Né? De quantas maneiras distintas você vai ter que colocar essas partículas. Tá bom? Só existem 3 maneiras. Ou é uma partícula aqui e outra aqui. Tá bom? Uma partícula é aqui e a outra aqui. Tá bom? E a outra maneira é uma partícula aqui e outra aqui. Né? Não existe nenhuma outra possibilidade de preenchimento aí para férmion. Por mais que você faça uma troca entre esses 2 níveis aqui, tá bom? Você não tem um estado quântico diferente. Né? Como a sua função de onda vai ter que ser antissimétrica, você vai ter que a atuação do operador paridade, né? Operador permutação, desculpa, sobre essa função de onda, que significa a troca, não produz, tá bom, um novo estado quântico. Assim como para bóson também não produz um estado quântico. A diferença é que para bóson, né, as partículas estarem na mesma caixinha vai ser permitido, como a gente vai ver depois. Então aqui só são 3. Como é que a gente encontra esses 3? É uma combinação de 3
para 2. Tá bom? Então, o que a gente vai ter para férmions? Basicamente, você vai ter uma combinação da degenerescência, né, que é essa combinação aqui de 3 para 2, uma combinação da degenerescência com o número de partículas que foram escolhidas para colocar dentro da degenerescência, que é o número total de partículas, e os níveis restantes não preenchidos. Né? Então aqui você tem os níveis total, o número de níveis disponíveis, certo? Aí você divide pela permutação dos preenchidos, são esses aqui, e os não preenchidos. Né? Basicamente é isso, tá bom? Então para férmion a gente faz a mesma coisa. Sobrou n-1 partículas, agora a gente vai ter que escolher n2 partículas dentre as que sobraram. Né? Vai sobrar n-n1 partículas. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, de certa forma, para a férmion a gente tem o seguinte. Para o primeiro nível, a gente tem essa quantidade de possibilidades. Ou seja, uma combinação de 3 níveis para preencher n1 níveis. Né? Lembrando que n-d1, né, tem que ser sempre maior ou igual a n1. Porque senão você vai ter mais de uma partícula preenchendo uma degenerescência daquela energia. Tá bom? Então esse cara aqui tem que ser sempre maior do que 0. Tá bom? Para qualquer que seja o nível. Para o nível E2, mesma coisa, só que agora eu tenho uma quantidade, né, disponível, D2, naquele nível de energia, aquela degenerescência, e eu vou colocar 2 partículas. Né? No nível 3, assim sucessivamente, ou seja, a gente vai ter um produto, que é uma dependência, desse pessoal aqui. Né? Como aqui não cancela nada, a gente vai ter, no final das contas, que para férmions, né, eu tenho, né, um produto, tá bom, de DI fatorial, NI fatorial, DI menos NI. Né, que é basicamente um produto, né, de I tem com a combinação da degenerescência DI para escolher N1 partículas. Tá bom? Isso aí seria o número de partículas para férmions. Né? Perceba que esse número aqui é extremamente reduzido comparado ao número de partículas distinguíveis. Né? Por quê? Porque você vai ter, no final das contas, menos possibilidades de construir a fusão de Ohn, né, do que partículas distinguíveis. Tudo bem? Para bóson agora é a mesma coisa. Como as partículas continuam sendo indistinguíveis, né, eu vou ter uma única possibilidade de escolher. E se eu trocar as que foram escolhidas com as que não foram escolhidas, eu não vou ter diferença nenhuma na função de Ohn. Né? No caso de bósons, a função de Ohn ela é simétrica. No caso de férmions, ela é antissimétrica. Mas o estado quântico é o mesmo. Bom, a função de Ohn é a mesma na troca. Tudo bem? Então, para bósons, a gente também só tem uma possibilidade de escolher 2 partículas dentre as n disponíveis, ou 2 dentre as 4. Né? É somente uma única possibilidade. Tá certo? Essa uma possibilidade é multiplicada agora pela degenerescência. No caso de bósons, diferentemente do caso de férmions, todas as combinações são possíveis. A única diferença aqui é que você não tem agora distinção entre esse estado aqui e esse outro aqui. Tá bom? Assim como você não tem distinção entre esse, e assim sucessivamente. 2 partículas no nível alfa, né, agora são diferentes de 2 partículas no nível beta, e são diferentes de 2 partículas no nível gama. Então você tem um total de 6 maneiras distintas. A pergunta é, como é que eu descrevo essas 6 maneiras? Naquele primeiro caso era uma permutação simples, né, de partículas distinguíveis. Né? Era uma combinação simples no caso de férmions. Né? No caso de bósons, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Por quê? Porque para bósons, você pode ter 2 partículas preenchendo o mesmo nível. Né? Então, as 6 possibilidades para bósons, elas estão reunidas aqui nesse diagrama. Você pode ter 2 partículas no nível alfa, 2 partículas no nível beta e 2 partículas no nível gama. Assim como você pode ter uma no alfa e outra no beta, uma no alfa e outra no gama, uma no beta e outra no gama. Perceba que para férmion a gente pode ter essa, né, essa e essa. Eram as 3 possibilidades para férmions. Só que para bósons a gente tem 3 a mais. Como é que a gente descreve isso daí? Né? Esse é um problema difícil, né, que é basicamente de quantas formas distintas eu posso colocar 2 bolinhas em 3 caixas.
sendo que eu posso colocar duas bolinhas na mesma caixa, e sendo que não há diferença entre elas. Elas são distinguíveis. Né? Elas são indistinguíveis, desculpa. Porque se elas fossem distinguíveis, haveria um total de 9 possibilidades. Por quê? Porque a troca aqui faria diferença, a troca aqui faria diferença, e a troca entre esses caras aqui faria diferença. Lógico que a troca dentro da mesma caixinha não faria diferença. Né? Não importa a ordem, nesse caso aí, dentro da mesma caixinha. Por isso que para partículas distinguíveis, o total é 9. Né? Seria 3 ao quadrado. Para férmions é 3. Né? E para bósons, como é que fica? Uma forma de resolver isso daqui, né, que não é tão fácil, não é um problema fácil em análise combinatória. Por quê? Porque as partículas são indistinguíveis. Né? E você tem a possibilidade de colocar mais partículas dentro do mesmo nível. Né? Uma forma de resolver isso daqui ficou muito popular, né, quando foi apresentada por um matemático, né, no livro de probabilidade, na década de 50, que é a forma de considerar as divisórias, aqui agora, como elementos de permutação. Ou seja, a ideia aqui é considerar essas divisórias aqui como elementos de permutação. Esse método, né, é conhecido como método de estrelas e barras. Né, foi popularizado por William Ferrer, né, no seu livro aí de 1950, é um livro famoso, né, de análise de probabilidade, né, de análise probabilística, né, de teoria probabilística, né, que é de 1950, um livro muito usado aí, na matemática, né, e foi introduzido por William Ferrer, né, em 1950. Esse método aí é conhecido como método de estrelas e barras. Né, de quantas formas distintas eu posso organizar essas estrelinhas aqui, por exemplo, né, em 3 caixinhas. Né? Eu posso colocar todo mundo, tá bom? Na mesma caixinha, todas as 7 estrelas, por exemplo. Ou como eu posso colocar 7 estrelas, 4 estrelas na primeira caixa, uma na segunda e 2 na terceira. E a ideia aqui é considerar as divisórias como elementos de permutação. Tá bom? Essa ideia de colocar divisórias como elementos de permutação faz com que a gente pense o seguinte: se a gente voltar para cá, né, eu posso dizer que agora existem 2 bolinhas mais 2 divisórias, ou seja, existe um total, né, de N1 mais 2 divisórias, que é D1 menos 1. Se eu fizer a permutação desses caras aqui e dividir pela permutação, né, das divisórias, que não faz diferença se eu trocar essa divisória com essa outra divisória, assim como não faz diferença se eu trocar essa divisória com essa daqui. Né? Ou seja, se eu pegar o número total de possibilidades e permutar e dividir depois pela permutação das divisórias e pela divisão das partículas, eu tenho o total de permutações. Né? Ou seja, a ideia aqui é pegar o número total, N1, D1 menos 1, fatorial, certo? Esse rapaz aqui, fatorial, e dividir pelo número de partículas, porque se você permutar não gera um estado diferente, e dividir pelo número de divisórias. Né? Então esse método foi popularizado por William Ferrer, né, que consiste basicamente em fazer a permutação das N estrelas mais a D-1 barras, né, é chamado de método Stars and Bars. E, como elas são indistinguíveis e as divisórias também são indistinguíveis, divide-se pela permutação das estrelas e a divisão das divisórias. Permutação das divisórias. Perceba que sempre vai funcionar. Né? Esse método sempre vai funcionar para gerar a quantidade de estados disponíveis para essa situação. Você pode colocar aqui 3 partículas, 5 caixinhas, né, que no caso seriam 4 divisórias, e o número total sempre vai funcionar dessa forma, que vai ser uma combinação, né, de N mais D1 barras, né, com N1 partículas, sobrando aqui no caso D-1 barras. Então, basicamente, é uma permutação, né, dessa quantidade aqui, como eu já comentei com vocês, dividido pela permutação de N1 e dividido pela permutação das divisórias, tá bom? Então, basicamente é uma equação desse tipo aqui que funciona para bósons na hora de preencher o primeiro nível de energia,
certo? Então, na hora de preencher o segundo nível, vai sobrar N menos N1 partículas. Na hora de preencher o terceiro nível, vai sobrar N menos 2 partículas e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai ter no primeiro nível essa quantidade aqui, no segundo nível essa quantidade aqui, né, que é o número de partículas 2, né, e o número de divisórias aqui, e aí sucessivamente a gente multiplica essas possibilidades, né, esses produtos. Né. No final das contas, para bósons vai valer um produtório, né, do número de partículas mais o número de degenerescência menos 1, que é semelhante à ideia de se você tem 3 caixinhas, você tem 2 divisórias. Né? Se você tem 10 caixinhas, que são 10 estados disponíveis para aquela energia, você tem 9 divisórias. Então essas possibilidades aqui, né, quando você coloca todo mundo no produto, né, que é probabilidade, você tem a quantidade de estados disponíveis para bósons. Né? Você percebe que, em geral, a quantidade de partículas de estados disponíveis para partículas distinguíveis é maior do que a quantidade disponível para bóson, que é maior do que a quantidade disponível para férmio. Em geral, para um número considerável de degenerescência, né, você colocar partículas distinguíveis é sempre maior o número de estados do que para bósons, que é maior do que para férmions. A gente viu isso na aula passada, quando considerou 3 partículas, né, e uma quantidade pequena também de estados distintos. Né? Você via sempre que existia mais possibilidades para partículas distinguíveis do que para bósons e, por sua vez, mais do que de férmions. Bom, então, resumindo aqui, para partículas distinguíveis a gente tem essa quantidade total de estados, que é N fatorial produtório de 1 até M, DI, dividido por NI fatorial. Para férmions idênticos a gente tem essa outra expressão, como eu já mostrei para vocês aqui, e para bósons a gente tem essa outra expressão. Tá bom? A ideia aqui é trabalhar com essas 3 expressões que são distintas, apesar de elas se parecerem um pouco, né? Porque você sempre tem aqui um NI fatorial, aqui também aparece um NI fatorial, né? Nesse caso aqui também tem um NI fatorial, mas elas são matematicamente distintas. Né? E o que é que a gente vai fazer com essa expressão aqui? Para que serve isso daqui? Né? Isso serve o seguinte: se esse cara aqui é o número total de estados disponíveis, a gente vai correlacionar com o que a gente conhece na termodinâmica. Né? Porque na termodinâmica, na física estatística, digamos assim, existe uma associação da entropia, né, através da constante de Boltzmann, foi o próprio Boltzmann que introduziu essa expressão, e o Ln de ômega, onde esse ômega aqui é justamente o nosso ômega. Né? Onde esse W aqui é justamente o nosso ômega que a gente calculou aqui, que é o número de estados acessíveis ao sistema. Né? Se forem partículas distinguíveis, a gente usa o ômega de partículas distinguíveis. Se for férmions, a gente usa férmions, se for bóson, a gente usa bóson. E o que a gente vai fazer? Maximizar essa expressão aqui. Porque a entropia precisa ser maximizada para a gente saber o número de ocupação, né, para cada uma dos tipos de partículas durante o equilíbrio térmico. Né? A proposta aqui da gente é saber, né, essencialmente, qual é o número de ocupação em função da energia, ou seja, será que tem mais partículas ocupadas no estado fundamental ou nos níveis mais altos de energia? Né? Saber qual é a distribuição do número de ocupação em função da energia durante o equilíbrio térmico do sistema. Durante, né, uma situação onde o número de partículas é constante e o número de energia, estado de energia total é constante, e você quer saber qual é a configuração, né, que a gente aprendeu na aula passada, a configuração mais provável em cada uma dessas distribuições aqui. Né? Essas 3 distribuições aqui, como a gente vai ver na próxima aula, caem, né, nas famosas distribuições de Maxwell-Boltzmann, na distribuição de Fermi-Dirac e na distribuição de Bose-Einstein. Tá bom? Então, isso aqui é o que eu queria deixar para vocês nessa aula. Na próxima aula a gente vai fazer o processo de maximização e encontrar a relação entre o número de ocupação e as energias disponíveis. Tá bom? Então, até a próxima aula.